É isso aí, pessoal. Continuando, então, os meus queridos colegas, né, que vão trabalhar aí na Codevasf, você que vai fazer aí essa prova importantíssima aí de assessor jurídico. Então, boa sorte na prova, detona lá em tributário, vamos detonar, né, na prova de tributário, fazendo as questões anteriores aí do certame. Vamos lá? Vamos para outro tipo de questão. Vai na telinha. Então, ele fala assim, ó, agora ele fala sobre, no que se refere a aplicação da lei e da responsabilidade tributária, julgue o item a seguir. É incompatível com o Código Tributário Nacional uma lei distrital que admita a indicação do sujeito passivo do imposto sobre a transmissão de bens imóveis pelas partes no contrato de compra e venda de imóvel, pois as convenções particulares não são oponíveis à fazenda pública. Então é interessante que a lei do distrito não pode, a princípio, aplicar, né, quem vai ser, a princípio, o nosso contribuinte do ITBI, né, as partes do contrato de compra e venda do imóvel. A questão parece um pouco complicada aqui, mas, na realidade, na compra e venda imobiliária, nós temos vendedor e comprador relacionados a um contrato, onde vai haver a transmissão. E o fato gerador do ITBI é justamente a transmissão da propriedade sobre o bem, né? O fato gerador do imposto é justamente aquela transmissão da propriedade. E é interessante que está falando do nosso ITBI, e o ITBI segue normas a respeito de um antigo IT, né? Imposto sobre a Transmissão, previsto lá no antigo IT, né? Imposto sobre a Transmissão Estadual, ele estava previsto lá nos artigos 35, né? 35 e seguintes do nosso, né, ao 42 do nosso Código Tributário Nacional. E é justamente no artigo 42 que, apesar de não existir o antigo IT, as normas que a princípio estão lá no CTN, né, no artigo 35 ao 42, elas servem hoje como normas gerais de direito tributário para os dois impostos sobre a transmissão que nós temos hoje no Brasil, que é o imposto de transmissão causa-morte e doação dos estados e imposto de transmissão de bens imóveis por ato oneroso entre vivos dos municípios. Então, na realidade, os artigos 35 ao 42 do CTN, eles, a princípio, são normas gerais para esses dois importantes impostos. Tá certo? Mas aí você guarda a seguinte informação. Quer dizer, cabe nesta situação, então, o que está previsto no artigo 42. Contribuinte, no caso desses impostos sobre a transmissão, é qualquer das partes na operação tributada conforme dispuser a lei, e a lei pode ser a lei distrital. Então, o artigo 42, perdão, o artigo 42 do Código Tributário Nacional que resolve essa situação. E ele é que diz que essa situação, da forma como foi apresentada, está errado, né? É incompatível? Não, é possível. É a lei que vai determinar, artigo 42 do CTN. Tudo bem, pessoal? Outra questão. Acerca do ICMS, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Determinado estado celebrou convênio com outros estados, prevendo a redução da base de cálculo do ICMS para determinado setor de peças automobilísticas. Então, houve uma redução da base de cálculo do imposto para determinado setor de peças automobilísticas. A assertiva. A ratificação do convênio pelo chefe do Poder Executivo Estadual, por meio de decreto, é condição necessária e suficiente para a internalização do benefício de redução de base de cálculo no ordenamento jurídico daquele estado, né? Então, veja só. Determinado estado celebrou um convênio com outros estados prevendo redução de base de cálculo do ICMS. Então, esse convênio que ele está citando aqui é um convênio que a própria Lei Complementar Federal, 24/75, prevê no seu artigo 1º que é necessário haver convênio para que haja a concessão de um benefício fiscal quanto ao ICMS. Então, é necessário convênio para que haja a concessão do benefício fiscal quanto ao ICMS. Esse convênio é um convênio autorizativo, ou seja, ele autorizativo.
Convênio autorizativo. Ele autoriza a concessão de benefício fiscal contra o ICMS. Aí vem a pergunta. A ratificação do convênio pelo chefe do Poder Executivo Estadual, por meio de um decreto, é condição necessária e suficiente. Na realidade, né, o posicionamento para a prova é que a ratificação do convênio por meio de decreto não é somente ela que, a princípio, vai fazer com que já gere efeitos aquele determinado convênio. Normalmente, o convênio autorizativo necessita depois de uma confirmação através da Assembleia Legislativa por lei. Então, a lei estadual é que prevê a possibilidade daquela determinada matéria entrar dentro do ordenamento jurídico daquele estado. Então, por isso que a questão se tornou errada. Quer dizer, não é somente o mero decreto, depois da assinatura do convênio, que poderia fazer isso, principalmente, né, nas situações referidas aos estados que exigem a lei. E a maioria dos estados hoje exige a lei posterior para que aquele determinado ordenamento jurídico possa ser internalizado o que está previsto no convênio, inclusive o benefício fiscal concedido. Tudo bem? Outra questão. Acerca do ICMS, julgue o item a seguir. Nas operações com mercadorias e prestação de serviços que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado. Essa matéria, né, é a matéria da emenda do comércio exterior. Emenda do comércio, o comércio interestadual. Então, será adotada a alíquota interestadual, cabendo ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então, na realidade, ele está falando do Instituto do Diferencial de Alíquota, que está previsto na Constituição Federal. O artigo é o 155, no seu parágrafo 2º, incisos 4 a 8 da nossa Constituição Federal. E aí a situação aqui interessante é justamente porque mudou a regra dada pela Emenda Constitucional 87 em 2015, mudou a regra a respeito das operações interestaduais quando você está vendendo para um não contribuinte. Antigamente, quando você vendia para um não contribuinte, todo o tributo, o ICMS, ficava com a origem. Hoje em dia, não, todo o tributo fica com destino. Então, nas operações interestaduais, onde uma loja A, por exemplo, no estado de São Paulo, manda para o João, que está estabelecido, por exemplo, no estado do Ceará, então, essa é a emenda que a gente chama do comércio eletrônico. Então, o que acontece? A ideia da emenda do comércio eletrônico é que todo o diferencial de alíquotas fique para o estado onde está sendo consumido o produto ou serviço. Então, na verdade, você mandou para o João. O que acontece? A alíquota será interestadual. E o diferencial de alíquotas, que é justamente você pegar a base de cálculo e multiplicar pela alíquota interna no Ceará, menos a interestadual, que a resolução do Senado Federal 22/89 vai dizer que estamos numa exceção, o estado da região sudeste mandando para o estado do Ceará, então seria 7%. Então, esse diferencial de alíquotas, como o João não pode pagar nada, uma vez que, a princípio, ele só arca com ônus, né? Quer dizer, ele não é contribuinte do imposto, vai ser pago pelo estado de origem para o estado de destino. Por isso que ele fala isso, né? Quer dizer, as operações ou prestações que destinem bens ou serviços ao consumidor final, contribuinte ou não, então estou dando exemplo aí do não contribuinte, localizado em outro estado, será adotada a alíquota interestadual. Então, a alíquota que vai ser adotada vai ser de 7% nesse caso aqui. Né? E caberá ao estado de localização do destinatário, então o estado do João, o imposto correspondente. Então, é isso mesmo, quer dizer, o estado de origem vai pagar todo o DIFAL para o estado de destino. O imposto correspondente entre a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Tudo bem? Então, é assim que funciona a emenda do comércio eletrônico caindo na prova, 87/2015.
A respeito de responsabilidade, obrigação e administração tributária, julgue o item seguinte. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal. Então, agora ele vai falar sobre os livros. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal, bem como os comprovantes dos lançamentos neles efetuados, deverão ser conservados pelo prazo de 5 anos, independente de estarem ou não prescritos os créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Então, ele está falando das obrigações relacionadas aos livros de escrituração comercial, livro diário, livro razão, e de escrituração fiscal, registro de entradas, saídas, registro de apuração do IPI, registro de apuração do ICMS, quer dizer, tudo isso está relacionado aí a essa importante obrigação acessória, né? Então, é uma situação interessante aqui para a prova. Então, os livros e os comprovantes deverão ser conservados pelo prazo de 5 anos, independente de de estarem ou não prescritos os créditos tributários decorrentes da operação a que se refira. Então, na verdade, a guarda desses livros, né, elas devem ser conservadas até que ocorra a prescrição, né? É o que fala o artigo 195, parágrafo único do CTN. Então, é até que ocorra a prescrição. Ocorreu a prescrição, não tem mais o que guardar, porque perde o direito do fisco de cobrar os débitos que porventura existissem neles. Então, como ele fala, e por estarem prescritos ou não, né, se tiver prescrito não vai ter mais a condição. Por isso que essa informação aqui a gente vai colocar o gabarito aqui como errada, tá certo? Então coloque aí essa informação aqui como errada. A respeito ainda da responsabilidade da obrigação da administração tributária. A administração tributária no exercício da fiscalização não será oponível norma estadual que limite o direito de examinar livros e documentos fiscais, comerciais ou fiscais, né, dos comerciantes. Na verdade, a frase ficaria melhor, né? A frase aí não está muito legal, né? A frase ficaria melhor a seguinte, ó. Não será oponível norma estadual que limite o direito de examinar livros, documentos comerciais ou fiscais aos comerciantes, a administração tributária, no exercício da fiscalização, né? Então, é interessante essa situação aqui, e ele está falando, ó, do artigo 195 novamente. Agora, o artigo 195, caput, do Código Tributário Nacional. Então, ele fala assim, ó, para efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros e documentos, papéis de efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, dos industriais ou dos produtores, ou obrigação destes de exibi-los, né? Então, no exercício da fiscalização, não tem qualquer efeito, limitações legais, excluindo ou limitando o direito de examinar esses livros. É o que prevê, né, o artigo 195, caput do CTN. Então, não será oponível norma estadual que limite o direito à administração tributária. Então, coloque aqui como certo, artigo 195, caput aqui do Código Tributário Nacional, faz parte aí da administração tributária. Beleza? Bom, independentemente da natureza ou do tempo de sua constituição, o crédito tributário tem preferência sobre qualquer outro, inclusive sobre os créditos decorrentes da legislação trabalhista ou de acidente do trabalho. Olha aqui para mim, nós sabemos que o crédito tributário realmente é um crédito forte, mas ele perdeu, depois da última alteração relevante lá no Código Tributário Nacional, né, da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, a Lei Complementar 118, alterando, né, a nosso CTN, nós percebemos que o crédito tributário perdeu bastante relevância em relação, por exemplo, aos bancos e em relação também aos créditos trabalhistas, mas isso já existia antes, né? Quer dizer, só foi tornado
norma legal, propriamente dita. Então, vai na telinha para você ver. Então, na ordem, né, de pagamento, na ordem de pagamentos relacionados ao nosso tributo, né, aos tributos em si, então ele fala assim, ó, independentemente da natureza ou do tempo. Então, a gente está falando das garantias e privilégios do nosso crédito tributário. Então, a primeira situação relacionada aqui é justamente relacionada ao nosso crédito tributário, quanto, né, a situação relacionada aos créditos da legislação trabalhista e de acidentes do trabalho, né? Então ele fala sobre isso, por exemplo, no artigo 184, sem prejuízo de privilégios especiais sobre determinados bens que estejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens ou rendas de qualquer pessoa, né? Só saindo daí, né, os bens que tiverem origem ou natureza no sujeito passivo, seu espólio, sua massa falida, inclusive gravados com cláusula real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, né? Mas essa situação também, né, o crédito tributário, artigo 186, prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados. Então tem uma ressalva aqui clara no artigo 186 do nosso Código Tributário Nacional, né? Quer dizer, o crédito tributário prefere qualquer outro, exceto os decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente do trabalho. Então, gabarito aqui da questão, a alternativa aqui a gente vai colocar como errado. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai lá para o Sistema Tributário Nacional e ele vai perguntar o seguinte, ó, julgue o item subsequente, subsecutivo. A seletividade, em razão da essencialidade do bem, é obrigatória tanto para o IPI quanto para o ICMS. Olha aí para mim. Falou de seletividade, o aluno tem que pensar em alíquotas do tributo. Seletividade só se referenda a alíquotas, nunca a base de cálculo. E a seletividade está relacionada a uma determinada circunstância que é a essencialidade do produto. Para o IPI, ela é obrigatória, ou seja, todo produto industrializado no Brasil deve, na alíquota do IPI, cumprir a seletividade. Então, por exemplo, o cigarro é um produto industrializado que é considerado não essencial, por isso a incrível alíquota de 300% de IPI. Agora, produtos da cesta básica, nós temos alíquota zero de IPI na maioria dos produtos, tá certo? Então, a seletividade sempre é observada no caso do nosso IPI. E quanto ao ICMS, ela poderá ser observada, ou seja, é facultativo, totalmente facultativo a seletividade no caso do nosso ICMS. Vai na telinha. Então, no ICMS, então a seletividade, ela atinge as alíquotas do tributo. E a seletividade, ela é obrigatória para o nosso IPI, mas é facultativa. Aliás, já caiu essa questão em prova de outros concursos, a diferença da seletividade entre o IPI e o ICMS. Quer dizer, para um é obrigatório, para o outro é facultativo. Então, se é facultativo, é que hora você vai ver a aplicação da seletividade naquele determinado tributo, hora você não vai ver. Então, a seletividade em razão da essencialidade do bem é obrigatória para um e para outro. Falso. Bom, a respeito de imposto de competência municipal, lembra que no teu edital, né, vai falar sobre o ISS, você vai ter que estudar, inclusive, a Lei Complementar 116, né, que é justamente a lista de serviços, a Lei Complementar 116/2003. Mas olha que vai falar a respeito do IPTU aqui. A respeito de imposto de competência municipal, julgue o seguinte item, conforme a Constituição Federal de 88 e o Código Tributário Nacional e a legislação de regência. O IPTU incide sobre imóveis de zonas urbanas e zonas urbanizáveis, aquelas de expansão urbana, onde o poder público mantém abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário, podendo esse imposto ser progressivo a depender da localização e do valor do imóvel. Veja, falar de IPTU e progressividade sempre cai na prova, mas a progressividade do IPTU
ela vem com duas possibilidades. Ou ela é fiscal, que é em função do valor do imóvel. Então, conforme o imóvel for mais caro, permite-se a progressividade. Ou ela é extrafiscal, tem nada a ver com tributação e com arrecadação, que está relacionada, essa progressividade extrafiscal, está relacionada ao que nós chamamos a situação do nosso tributo quanto a não cumprimento da função social. Não cumprir a função social. Logo, o único erro da questão é ele falar que existe a possibilidade da progressividade em função da localização. Nós não temos progressividade em função da localização. Então, vem aqui para o lado. Nós temos seletividade, que é quando ele fala que há a possibilidade de diferenciação das alíquotas em função do uso do imóvel. Então, imóvel usado, por exemplo, de forma comercial ou não comercial, ou, perdão, de forma residencial ou não, e em função da localização do imóvel, que é a situação de você ter um bairro mais caro, né? Um bairro mais nobre que o outro, bairro nobre e bairro mais humilde. Tudo bem? Então, na verdade, não confundir progressividade com diferenciação de alíquotas. A progressividade tem a ver com a progressividade fiscal ou extrafiscal, tem a ver com o valor da base de cálculo ou com o cumprimento da função social da propriedade urbana. E a seletividade tem a ver com a localização do imóvel, o uso do imóvel. Tudo bem? Então, a alternativa está errada, mas leva para a prova. Um bom resuminho aí sobre a situação do IPTU e progressividade de alíquotas. Bom, com referência às normas constitucionais relativas a tributos e contribuições, julgue o item a seguir. É constitucional uma lei complementar que institua um regime tributário especial ou simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte. A lei do Simples Nacional está na tua prova, né? Relativamente à lei complementar 123/2006, relativamente ao pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, a contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada para a Seguridade Social e as contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Olha aqui para mim. Então, a Lei Geral que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ela cai na prova dos senhores, a Lei Complementar 123/2006. E o artigo 12 é um dos artigos mais importantes que estabelece quais são os tributos que estão dentro dessa lei. São 8 os tributos, né? 2 impostos federais, 4 contribuições federais, 1 imposto estadual, 1 imposto municipal. Você lembra quais são eles? Vai na telinha. Então, a microempresa ou EPP, ela vai pagar 8 tributos quando ela preenche lá a guia de pagamento da ZN, né? A guia de pagamento, documento de arrecadação do Simples Nacional. Quais são esses 8 tributos? Então, Simples Nacional, Lei Complementar 123/2006, 8 tributos estão dentro do Simples. 2 impostos federais, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Imposto sobre Produtos Industrializados. 4 contribuições, contribuição patronal previdenciária, contribuição COFINS, com finalidade à Seguridade Social, contribuição PIS, Programa de Integração Social, e contribuição social sobre o lucro líquido. 1 imposto estadual, ICMS. 1 imposto municipal, ISS. Tá certo? Então ele fala assim, ó, é constitucional a lei complementar que institui regime tributário especial ou simplificado para as MEs, as microempresas, e para as EPPs, empresas de pequeno porte, relativamente ao pagamento do ICMS, a contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada para a Seguridade Social e as contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, né, que nós chamaremos aí do PASEP.
Então ele fala, é constitucional a lei que institua o regime tributário especial. Então, no caso aqui, ele está falando justamente da contribuição do ICMS, na contribuição patronal previdenciária, do PIS, PASEP, né? Então, na verdade, está correta a informação, inclusive de acordo com a Constituição Federal, artigo 146 e parágrafo único. Tudo bem? Então, gabarito certo. Outra questão, no que se refere ao Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, né? Então, de novo, a Lei Complementar 123/2006, julgue o próximo item. A lei que institui esse estatuto destina-se a dar tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, no que se refere tanto às obrigações principais quanto às obrigações acessórias. É interessante que quando a gente fala sobre a Lei Complementar 123/2006, que está no seu edital, a gente tem que lembrar que quanto à obrigação principal, ela tem diversos benefícios mesmo. Entre eles, o pagamento unificado dos 8 tributos que a gente viu na questão anterior. Esse pagamento unificado, você preenche só um das N, né? E você paga tributo para a União, para o Estado e para o município, né? Paga lá os impostos da União, os impostos federais, paga o ICMS estadual, paga o ISS municipal, dependendo da atividade daquela empresa, né? Dependendo de que tabela lá no final da lei complementar que ele vai se verificar, né? Então, quanto à obrigação principal, o pagamento é unificado, apesar de depois a receita ser dividida entre os entes políticos, né? Então, uma parte vai lá para a União, né? Outra parte da União vai lá para o INSS, quer dizer, então tem as suas verificações. Agora, quanto a obrigações acessórias, já começa com a facilitação para abertura e encerramento. Nós temos o que nós chamamos de custo Brasil, né? Quer dizer, que as empresas demoram muito para abrir, né? E para encerrar. Então, no caso da nossa Lei Complementar 123, ela já tem uma facilitação para a abertura das microempresas e para encerramento. Quanto à obrigação principal, por exemplo, nós temos algumas isenções. Inclusive, nós temos alíquota zero em situação, por exemplo, de compra de equipamentos industriais para indústrias que sejam microempresa e EPP. Facilitação de abertura e encerramento, facilitação da legislação, por exemplo, para escrituração de livros / documentos, facilitação para adquirir crédito, existem linhas de crédito somente para elas, facilitação da legislação previdenciária e trabalhista. Então, quando a gente fala Simples Nacional, a gente pensa assim, é um benefício para pagamento. A gente só pensa nessa parte aqui, ó. A gente só pensa na obrigação principal. Mas vários são os benefícios que estão presentes no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que vão alcançar, né, também as empresas que estão dentro do Simples Nacional. Então, vamos lá. A lei que institui esse estatuto destina-se a dar tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas no que se refere tanto às obrigações principais quanto às obrigações acessórias. Acho que o termo principal dessa questão é justamente esse tratamento diferenciado aqui, né, que alcança a obrigação principal e aqui a obrigação acessória. Quer dizer, na verdade, essa é a intenção da lei. Coloque aí nessa informação certo, para a gente poder levar para a nossa prova. Olha aqui para mim, pessoal. Com isso, foi muito bom a gente estar um encontro aqui pela manhã, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem bastante informação sempre para passar para vocês através de questões, né? Visando a sua aprovação nessa prova de assessor jurídico da Codevasf. Fiquem com Deus, bons estudos, detonem, continuem a se preparar cada vez mais, porque vocês vão ter sucesso, né? Então, boa sorte, um abraço do professor Tudão e até a próxima.